Aí ele diz, guardado nos céus. E Paulo então escreve em 1 Coríntios, aleluia, glória, glória. Bendito seja o nome do Senhor, no capítulo 15. Ele fala algo impressionante sobre isso, porque ele diz assim, a partir do verso 1, 1 Coríntios 15, ele disse, eu vos declaro, meus irmãos, que o evangelho que por mim vos foi anunciado, o qual também recebeste, no qual também perseverais, pelo qual também sois salvos, se o conservares firmemente, como vos tem empregado. Então tem uma condição isso aqui. Ele diz aqui, se o conservares firmemente, como vos tem empregado. Então ele coloca a salvação aqui, ela dependente, a salvação aqui dependente da sua firmeza. Aí ele diz assim, isto é, se não tendes crido em vão. Porque primeiramente eu vos entreguei e também recebi que o Senhor morreu por nossos pecados. E assim como está registrado nas Escrituras, que é o Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias. E ele disse o que foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia, assim como está registrado nas Escrituras. Aí, bendito seja o nome do Senhor. Aí ele começa a falar a partir do versículo 19, ele diz, se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, porque teremos outra vida. Aí no 20 ele diz, mas na realidade Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Aí ele diz, porque assim como a morte entrou no mundo por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, também em Cristo todos serão vivificados. Aí ele diz aonde eu quero chegar. Exatamente, ele diz assim. Aí ele diz assim, mas cada um na sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na ocasião de sua vinda. Aí ele diz, então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai, quando tiver aniquilado todo o domínio, toda a potestade e toda a potência. Oh, glória, glória. Bendito seja o nome do Senhor. Aí ele diz, e começa a falar sobre como será essa ressurreição. Verso 35, mas eu queria ler todo o capítulo, mas não temos como. Aí o verso 35 diz, mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que tipo de corpo virão? Ó insensato, o que tu semeias não vivifica se antes não morrer. E o que semeia não é um corpo que há de ser, mas o simples grão nu, como o de trigo ou como outra espécie de semente. Mas Deus lhe dá um corpo como ele quer, e cada semente o seu próprio corpo. Aí no verso 39 diz, nem toda a carne é a mesma carne, senão que é a carne dos homens e outra carne dos animais, outra das aves e outra a dos peixes. E ele diz também, há corpos celestiais e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestiais e uma dos terrestres. Aí ele coloca aqui, entre os que são celestes, verso 41, ele diz, uma é a glória do céu, do sol, e a outra é a glória da lua, e a outra é a glória das estrelas, porque uma estrela é diferente no esplendor de outra estrela. Aqui eu cheguei aonde eu queria. Então o que você está querendo dizer, pregador? Você está dizendo o quê? Que vai haver diferenças na glória desses corpos. Haverá diferença, porque ele está dizendo, uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra é a glória das estrelas, e a glória difere de estrela para estrela. Então, voltando agora a Pedro, eu coloco aqui o que ele está dizendo, que nós temos um corpo, nós temos um corpo. Esse corpo está guardado e ele vai ser inalterável. Ele vai ser inalterável quando? Quando que ele vai ser inalterável? Ele vai ser inalterável depois que ele ressuscitar. Depois que ele ressuscitar, ele será inalterável.
Mas eu quero terminar essa palavra essa noite, ou já é manhã para muitos que estão em vários lugares, ou ainda é dia para os que estão mais para trás, mas eu quero mostrar para vocês que se ele vai ser inalterável, você acaba de ressuscitar, ressuscitou, como diz 1 Coríntios capítulo 15, 52, 53, não abrir e fechar de olhos. A ressurreição é que será no abrir e fechar de olhos. A ressurreição que será no abrir e fechar de olhos. A ressurreição, isto é a transformação dos que estiverem vivos e a transformação daquela semente que é o DNA do seu corpo, que está guardada, está escrita, está guardado para a herança, para receber a herança de Deus. Então, é inalterável quando ele se transforma. Mas antes dessa transformação, a boa nova que eu quero trazer para vocês agora, e se vocês entenderem, pode dar glória a Deus, apertando o seu coraçãozinho aí no seu Face, e dando glórias a Deus, porque eu vou dizer para vocês, é inalterável a partir do momento em que ele é transformado. Porque os que morrem em Cristo vão para a dimensão do será na Nova Jerusalém, ou o paraíso, que foi transportado do seio de Abraão, ou Hades ali, e foi transportado para a Nova Jerusalém na dimensão do será. Então, quando chegar a hora do arrebatamento, os que estiverem na dimensão do será, descerão para receber a sua herança, que será colocada sobre o seu corpo, o qual estava guardado para o dia, esse dia da glória, esse dia poderoso, que pela misericórdia de Deus, Pedro está dizendo que está guardado por meio da fé. Por meio da fé. E onde está escrito isso, pastor?